que você acaba de ouvir são sons de um confronto entre torcedores em um jogo de futebol. Não é de hoje que o principal esporte do país vem convivendo com um visitante indesejado: a violência. Nos mais recentes casos, o ônibus do Grêmio foi apedrejado na chegada ao Beira-Rio, um goleiro de um clube baiano foi atingido por estilhaços de uma bomba. No caso mais grave, 26 pessoas ficaram feridas em uma batalha campal entre torcedores do Querétaro e do Atlas, no México. Infelizmente, não é possível dizer que a violência é um fato isolado no futebol. Ao longo dos anos, momentos como esse se repetem em diversas partes do mundo. Mas o que explica esse sentimento de raiva e ódio tão comum em diversos torcedores quando o assunto é o time rival? Como definir o que é a cultura do futebol e o que não passa da barbárie? O Direto ao Ponto de hoje conversa com o professor Marcelo Noronha, pós-doutor em Antropologia Social pela URGS e vice-líder do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Esportivo da instituição. Eu sou Arthur Ruschel. Fiquem com a gente. Bom, professor Marcelo, queria estar lhe agradecendo por estar cedendo esse tempinho para falar com o Direto ao Ponto, para a gente conversar um pouco sobre um assunto até que está se tornando cada vez mais delicado no mundo do futebol, no mundo do esporte, que é a violência. Muito obrigado pela tua disponibilidade por atender o Correio do Povo. Bom dia a todos, eu que agradeço o teu contato, né? E é um prazer poder estar contigo, com os ouvintes, pensando nessa realidade esportiva brasileira, essa realidade social que, infelizmente, voltou a ser permeada por atos de violência. Professor, não é um fato isolado, isso é óbvio, isso se perpetuou ao longo dos anos. A gente teve mais recentemente o atentado ao ônibus do Grêmio na chegada do Grenal, a gente teve casos na Bahia, a gente teve casos mais sérios no México, né, entre duas equipes mexicanas. Mas, de certa forma, professor, o futebol, ele é um lazer do brasileiro ou ele se tornou algo enraizado na cultura do cenário nacional, por assim dizer? Eu, quando penso futebol, eu costumo partir de um pesquisador chamado Ronaldo Elal, que escreveu já nos anos 80 que o futebol é um fato social, né? A partir do futebol é possível pensar diferentes representações sociais, culturais. Nós podemos discutir racismo e encontrar no futebol. Nós podemos discutir xenofobia e encontrar no futebol. Nós podemos discutir homofobia e encontrar no futebol. Então, o futebol, especialmente aqui no Brasil, né, que é o país considerado ainda o país do futebol, é um grande sistema de valores culturais e acho importante a gente abrir esse diálogo, né, e tentar enxergar o futebol, não de forma isolada, como tu observou, mas dentro de um contexto maior. E atualmente a gente vive um contexto muito complicado para toda a humanidade, que é um contexto de pandemia, né, onde as pessoas têm uma demanda reprimida tanto para felicidade, né, festas canceladas, eventos cancelados, e também para agressividade. Há uma demanda reprimida de tensão, de violência, que com a retomada dos jogos, né, retomada do público nos estádios, essa demanda ela vai se soltando aos poucos, infelizmente. Essa demanda de violência, professor, isso de certa forma já está dentro de cada ser humano e com o futebol ela fica exacerbada, ou parece que as pessoas sentem a necessidade de soltar essa violência enraizada? Existe uma música dos Paralamas de Sucesso, que foi gravada nos anos 80, chamada O Homem. E ela diz assim, já na sua introdução: o homem traz em si a santidade e o pecado, lutando no seu íntimo, sem que nenhum dos dois prevaleça. O ser humano, ele é violento. Nós temos um lado afetivo, criativo, solidário, mas temos um lado violento. A gente está vivendo, nesse momento, uma experiência de guerra no mundo. Estamos acompanhando aflitos, preocupados, a relação da Rússia com a Ucrânia e várias outras tensões, que às vezes são tensões econômicas, são tensões étnicas, são questões políticas. Então, essa violência, eu não vou dizer que seja natural, porque o conceito de natural é algo meio complicado para um sociólogo, mas ela é histórica, ela é universal. Então, eu acho que o futebol, por ser um esporte de massa, por ter um apelo midiático muito grande, por ser um esporte coletivo, ele põe em contato
milhares de pessoas, não só dentro do estádio, mas principalmente fora, no seu entorno. Toda partida de futebol mobiliza milhares de pessoas, pessoas que estão nos bares acompanhando, pessoas nas suas casas, pessoas no entorno, pessoas sentadas dentro das arquibancadas. Então, o futebol ele tem essa complexidade por ser um fenômeno global e de massa. Tudo que acontece nele ganha uma repercussão maior, inclusive a violência. Mas como a gente pode explicar isso, professor? Porque parece que quando a gente trata de um jogo de futebol, quando uma pessoa veste uma camiseta para ir acompanhar o seu time no estádio, parece que ela está vestindo uma armadura e se preparando para uma batalha campal. Às vezes até para questões de defender a dignidade do seu clube, do seu time, ou até mesmo, como o senhor falou, soltar, expressar alguma dor ou alguma espécie de raiva que tem dentro dela. Como é que a gente explica isso? Essa questão de onde vem esse sentimento que as pessoas parecem que se colocaram dentro de um exército e estão indo para uma batalha quando vão, na verdade, para um simples jogo de futebol. O futebol ele tem uma lógica do pertencimento, uma lógica da identidade. Quando a gente se associa afetivamente, quando a gente se torna torcedor de um clube, a gente assume uma identidade. Quando a gente põe uma camiseta de um clube, uma máscara, um símbolo, a gente está comunicando um determinado valor, né? Então, o que acontece? No futebol, a gente tem um sistema, uma lógica também da rivalidade, ou seja, tu precisa passar pelo outro, tu tem que vencer o outro. E nesse sentido, alguns estudos clássicos já da sociologia do esporte, desde os anos 70, eles vêm observando a linguagem do futebol. Como é que a gente narra, digamos, no futebol? Ontem ainda estava escutando o Grenal e a gente estava pensando nisso. Bom, tu tem o matador, né? O artilheiro. O artilheiro é de guerra, é uma linguagem bélica. O futebol ele tem uma linguagem, uma cultura bélica. O artilheiro é o matador. Ele chegou lá na frente do goleiro e fuzilou o goleiro. Os narradores falam muito isso. Quando o jogador vai cobrar uma falta, ele dispara uma bomba, fuzila o goleiro. Quando o zagueiro vem correndo e tira uma bola, ele explode essa bola. Então, essa linguagem bélica que é traduzida muito na narração e até nos comentários de futebol, ela está na rua, ela está no dia a dia, né? Essa linguagem revela algo mais antigo que está ligado, sim, à questão bélica, né? Há uma disputa ali no campo, há uma disputa, inclusive, de território. Claro que hoje não podemos limitar o esporte a isso, né? Mas existem resquícios dessa questão bélica, dessa disputa, que dependendo do contexto social, eles vão ser acirrados. Hoje, por exemplo, nós temos uma disputa pelas redes sociais. As pessoas combinam brigas, marcam por rede social. Então, há uma complexidade muito grande. Tu tem diferentes elementos, diferentes meios, diferentes ferramentas para expressar tanto a tua alegria pelo teu clube, teu orgulho, quanto a tua raiva. Então, a gente está potencializando essa violência. Lembrando que a gente vive um contexto de pandemia, onde nós ficamos mais de um ano sem público, quase 2 anos sem público, né? E há essa demanda reprimida, tanto da confraternização com o outro, quanto dessa batalha. O que a gente tem visto nos últimos dias é um acirramento das tensões. Mas nós já tivemos momentos muito piores, inclusive no Brasil. Já tivemos morte dentro dos estádios, morte entre jogadores, né? Então, acho que esse contexto atual ele favorece o tensionamento das relações no esporte. A gente pode elencar que, claro, todos esses episódios que a gente teve agora no começo do ano não são fatos isolados. A princípio, não são fatos isolados, porque a gente já teve outros episódios em outros momentos, como o senhor falou, em outros contextos históricos também a gente já teve momentos de violência, como a gente tem visto, né? Mas o senhor acredita que a gente talvez esteja perdendo o futebol para a violência? Não, eu não acredito. Eu acho que, usando outros 2 autores, que são 2 pesquisadores em futebol, Heloísa Helena dos Reis e também Maurício Murad, eles já desde os anos 90, eles fizeram um levantamento, um mapeamento da violência no futebol. Então, apresentaram dados estatísticos, claro que era muito ligado à questão das torcidas organizadas, e aí a gente tem que ter um cuidado para não generalizar, né? Isso gera um outro debate, só o que é torcida organizada, né? Mas eu não acho que seja. Primeiro, eu não vejo como fatos isolados, né? Isso já aconteceu em outros momentos. O que eu vejo é que está acontecendo em vários países ao mesmo momento. Então,
Teve épocas que aconteceu, por exemplo, nos anos 80, a gente teve o hooliganismo, né, que era um fenômeno muito pesado na Inglaterra, que respingou em vários países da Europa, onde tiveram que o Estado, não só as entidades esportivas, mas o próprio Estado teve que intervir no futebol. Teve que botar um policiamento imenso, câmeras de segurança, aparatos de segurança, sistemas novos de punição, de regramentos, porque as pessoas tinham um momento de muita violência, mas tinha um contexto, né? A Inglaterra estava num momento de crise, num momento de definição de uma nova política, liberal, neoliberal. Então, eu sempre procuro pensar como sociólogo, né, o contexto. O que a gente está vendo agora, o que é triste, é uma explosão de casos assim que estão sendo simultâneos. Aí, como a pandemia é um fenômeno mundial, então, eu acho que tende a acontecer isso. Nós tivemos, por exemplo, a Libertadores há 2 anos, o River Plate e o Boca Juniors. O jogo teve que ser levado para a Espanha e quase mataram os jogadores do Boca Juniors. Podiam ter virado ônibus, teve até relatos de tiros, né? Então, eu vejo assim que a gente teve um momento com a construção das arenas, né, esportivas, que não deixa de ser um processo de elitização, a gente passou a ter um controle maior sobre a violência nos estádios. O sócio tinha que se identificar, câmeras de segurança, profissionais privados de segurança e novos regramentos de punição, que até esses autores que eu citei há pouco colocam como atos preventivos. Mas com essa pandemia, com essa demanda que foi reprimida em vários níveis, em vários sentidos, a gente passa a ter um desafio. Esses grupos mais violentos, eles passam a desafiar o próprio Estado, eles passam a desafiar o regramento, porque eles não dão conta mais da própria repressão. Tem uma certa patologia social aí, né? Eu acho que é delicada e explica, em parte, o porquê que isso está acontecendo em vários lugares, porque às vezes tu via coisas pontuais, teve uma briga em tal lugar, em tal país. Hoje a gente está vendo acontecer em vários países. O que aconteceu no México é preocupante, né? Houve uma punição, tal, mas o que eu acho que é o que o Maurício Murad, esse autor que eu uso muito, né, em aula, é que a gente não está tendo uma prevenção, a gente está fazendo a punição. A prevenção ela se tornou limitada a um equipamento de segurança. Mas a prevenção já tem que acontecer antes de chegar ao estádio. Se o indivíduo já chega no estádio armado, seu espírito está armado para uma guerra, pouco vai adiantar. Ontem no Grenal, inclusive, teve relatos que torcedores do Grêmio arremessaram cadeiras em cima da torcida internacional. Poderia ter sido o contrário, já aconteceu também. Ou seja, mesmo com todos esses aparatos, a nossa prevenção, a nossa reeducação social, ela não está acontecendo, né? Ou então ela acontece de forma muito tímida. E como o senhor analisa essa parte da prevenção? Isso, claro, né, professor? Como o senhor colocou, a gente hoje é pensado muito nas punições, mas não é pensado nas prevenções. Mas então eu abro aqui o debate com o senhor. O que nós podemos, o que pode ser feito, talvez não só dentro do estádio, mas também numa questão de mudança de cultura do futebol. Como que o senhor pode analisar isso nessa questão da prevenção e não só apenas nas punições? Eu vejo o Estado como o principal ator social, ator político nesse processo. Eu acho que começa muito pela escola, né? Uma reformulação das atividades, por exemplo, de educação física, que possam trazer esse debate, né? Seminários dentro das escolas, claro que não precisam ser exatamente seminários acadêmicos, né? Mas que possam convidar essa comunidade escolar a participar e trabalhar essa questão da rivalidade. Porque a rivalidade ela não é só contra adulto, na verdade é uma cultura. A gente se torna rival do outro time quando a gente assume uma identidade clubística. No momento que eu torço para o A, o meu torcer para o A, ele automaticamente se torna uma oposição ao B. Então, essa cultura que sempre foi aceita, aqui no caso a gente tem uma polarização no estado muito grande entre dois clubes, Grêmio e Internacional, isso acontece muito em Minas, onde tu tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, casualmente tem dado brigas também lá feias, né? Então, essa polarização ela tem que ser trabalhada nas famílias, mas eu acho que ela também passa muito pela escola. Na época da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, a gente viu muitas escolas fazendo atividades, preparando as pessoas para a Copa do Mundo. Passada a Copa do Mundo, não se vê tanto esse tipo de uma pedagogia, digamos, de uma pedagogia da rivalidade, uma pedagogia esportiva, que possa trazer isso como algo, que possa entender o futebol como um elemento central, estrutural até da sociedade brasileira. O futebol é muito importante para nós brasileiros.
E, às vezes, a própria academia marginaliza o tema do futebol, né? Parece uma coisa por ser de massa, por ser uma cultura popular, a gente parece que só vê o futebol quando tem ato de violência. A gente fala, discute, tá. Mas o futebol, ele representa muitos outros elementos, como eu tinha te comentado antes, assim, né? Tu pode, por exemplo, discutir a questão do racismo, que também é uma violência, né? Porque a gente está falando de violência no futebol. A violência não é só a briga, jogar uma cadeira ou brigar a socos. O racismo é uma forma de violência. Então, trazer isso para a sala de aula e usar a atividade, convidar jogadores dos clubes, especialmente Grêmio Internacional, pela representatividade que tem, para eles visitarem, ou então levar as crianças. O que eu vejo é que os clubes hoje, eles estão um pouco distantes da sociedade. Há um processo de elitização do esporte brasileiro, né? Tu passa a ter um outro perfil, que era um esporte popular, hoje ele já não é. Eu não considero o futebol muito popular como já foi nos anos 70, 80. A gente não tem acesso aos equipamentos esportivos, as camisas oficiais são caras, os ingressos são caros, ser sócio é caro. Então, eu acho que a gente distanciou um pouco o futebol do que seria o popular, e a gente precisa resgatar um pouco essa cultura popular e levá-la para a sala de aula, por exemplo, levá-la para as atividades e trabalhar como um tema do dia a dia. Por isso o Ronaldo Alário fala do futebol como fato social. Diariamente, mesmo para quem não gosta de futebol, nós somos informados sobre futebol. As capas dos jornais principais, todas elas abrem com futebol. Os sites da internet, tirando episódios pontuais como a guerra, tem muito futebol. Mesmo a pessoa que não gosta de futebol, ela vai receber essa informação. Então, a gente tem que pensar uma alternativa, e eu imagino que o Estado seja o principal, não o único, mas o principal ator político, que possa organizar eventos, mais eventos em parceria com os clubes e ajudar a pensar, junto com esses profissionais do esporte, que eles também sofrem a violência, quando um time perde, eles também são apedrejados, famílias são ameaçadas quando um time é eliminado, juízes de futebol, árbitros são ameaçados. Então, a violência, ela não está só entre os torcedores, o próprio jogador, o próprio atleta vai sofrer essa violência. Nas ruas, o bullying, filho de jogador de futebol, quando perde um campeonato, ele sofre bullying na escola. Então, é muito complicado. Eu acho que a escola, ela precisa tornar-se mais ativa, e é difícil porque o professor ele já tem tanta atividade para dar conta, né? Ainda mais numa pandemia com aulas online, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais o futebol para o contexto educativo e aí formar uma política de reeducação do esporte. E o horizonte, professor? O que o senhor imagina pensando em futebol? O futebol brasileiro vive uma crise muito forte, né? Eu acho que o processo de elitização ele afastou o torcedor mais popular do campo. A gente tem um outro padrão de torcedor, né? Eu acho que a gente tem uma crise, eu vejo muito isso na questão da seleção brasileira, uma crise de representatividade. A torcida brasileira não se sente mais representada pela sua seleção. Nós não temos mais uma identidade afetiva tão forte. Quando eu era guri, bastava ter um amistoso qualquer da seleção brasileira, mesmo com uma equipe fraca, tu sabia que o Brasil iria golear, parava o país. Claro, não tinha internet, não tinha vários outros recursos, né, vários outros atrativos, mas a gente perdeu demais esse horizonte. Então, eu vejo esse distanciamento, os atletas se distanciaram muito da nossa seleção, os jogadores se criavam nos clubes, tu sabia de cor a escalação de um time, a gente tinha times de futebol de mesa, de botão, às vezes passava 5, 6, 8 anos, era o mesmo time. Hoje tu tem digamos assim, uma crise de identidade, e eu acho que criou-se um vazio nesse sistema de representação. O torcedor, às vezes, ele só quer ganhar agora, ele quer descarregar no futebol, eu estou em crise, eu estou sem trabalho, eu estou ganhando pouco, eu estou problemas diferentes, diversos, e o torcedor ele já tem pouca paciência, ele quer vencer. Mas essa afetividade que às vezes fazia que, por exemplo, um clube grande como o Corinthians, que passou anos sem conquistar um título, e a torcida permanecer fiel, tá aí o nome da fiel, né? E vários outros exemplos, o próprio Grêmio Internacional. Então, eu acho que esse distanciamento afetivo da gente com os atletas, com os clubes, essa comercialização excessiva do futebol, ele também traz esse vazio. E quando a gente tem um vazio nessa relação com o clube, com o esporte, esse vazio ele pode, dependendo do contexto, ser preenchido com tensão, que é o que a gente tem assistido.
Tem muito jogador que está sendo ameaçado pela própria torcida. A briga não é só entre os adversários. Os torcedores brigam com os próprios torcedores dos seus clubes. Ameaçam os seus jogadores, já não ameaçam do adversário. Então, hoje que a gente vê mais de relato, que a gente está ameaçando mais o próprio clube, apedrejando, quebrando. Então, há uma complexidade nessa tensão social. E, de novo, eu volto para a questão da escola, que a gente precisa pensar ali, na sua origem, na formação do torcedor. Quando é que o torcedor, em tese, se forma? Quando criança. É ali que ele vai buscar uma identificação clubística, uma pertença de clubística. E é ali que a gente precisa interferir, mostrar que a gente pode ser rival, mas que não pode ser inimigo. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts. A apresentação foi de Arthur Ruschel e a edição de som de Aleph Alencar. Até mais!